Hoje quem vai sentar aqui no banquinho, simbolicamente, né, porque ninguém vai conseguir ficar sentado aqui, né, a gente levanta para contar, é uma irmã que ela já esteve aqui, não é a primeira vez, porém, dessa vez vai ser um pouquinho diferente, porque ela vai estar contando um pedacinho da história dela de uma maneira mais profunda. E eu tenho certeza que quem chegou aqui com o coração aberto, eu costumo dizer, já que você está aqui, aproveita, sabe? Não se permita se distrair com pensamentos, preocupações, se conecte aqui com a palavra, eu tenho certeza que você vai ser abençoado. E quem será a mulher que vai hoje aqui ministrar a palavra na Praça Viva? Quem será ela? E aí, como eu sempre digo, eu gostaria que vocês recebessem com muito carinho e aplaudissem ao Senhor pela vida da nossa querida diaconisa e irmã Liliane Lopes. Deus abençoe, né? E eu vou chamar aqui a irmã Kari. Dá um pulinho aqui, a irmã Kari vai estar orando pela irmã Liliane, né? Porque estão até combinando, gente. Olha aqui, olha isso. Olha a conexão. O pai também está na mesma paleta de cores. E olha que, né? Olha que coisa linda, né, gente? A gente sabe que, infelizmente, às vezes nas famílias existe essa coisa de disputa, de ciúme. E que eu acho lindo entre elas duas é que a irmã Kari convidou a irmã Liliane, né, para vir para o Viva. E já tem o quê? Uns 4 anos? 4 ou 5? Uns 5 anos, né? Uns 5 anos. E desde então a irmã Liliane ela tem crescido, ela tem buscado de Deus esse crescimento, esse compromisso, e eu vejo o quanto a irmã Kari comemora, celebra, até porque você sabe que tem sementes suas aqui, né? Eu tenho certeza que ela se inspira em você, sabe? Ela viu o seu posicionamento diante de Deus, a sua busca. Tenho certeza que um dia, lá no fundinho, ela desejou ser como você também, né? Enfim, então tem muito de você aqui também. Eu gostaria que você orasse pela vida da irmã Liliane nesse momento. Amém. Pai, estou aqui, Senhor Deus, na Tua presença, estamos, né, na Tua presença, queremos neste momento, Senhor Deus, te agradecer, Pai, pelo privilégio de estarmos na Tua casa, Pai, pelo privilégio, Pai, de ouvirmos a Tua palavra através da minha irmã, através da obreira Liliane, Senhor Deus. Foi tanto processo que ela passou, Deus, tantas coisas que só o Senhor e ela sabe. E hoje, no dia de hoje, Senhor Deus, ver ela aqui contando, Senhor Deus, o testemunho dela, Senhor Deus, através da tua palavra, Senhor Deus. Isso me deixa muito honrada, muito alegre, Senhor Deus, e eu tenho certeza, Senhor Deus, que todos que vão acompanhar aqui, Senhor Deus, o testemunho dela, Senhor Deus, vai poder ver o que o Senhor fez, a obra que o Senhor fez na vida dela. Te peço, Senhor Deus, que continue usando ela, Senhor Deus, dê paz ao coração dela, que o teu Espírito Santo esteja com ela, Senhor Deus, no momento que a tua palavra for pregada, que não seja ela, mas que seja o teu Espírito Santo guiando, Senhor Deus, esse processo, conduzindo esse testemunho, conduzindo esta palavra. Use a vida da minha irmã, use a vida da obreira Liliane para edificar a todos que estão aqui a ouvir a tua palavra. Assim nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, igreja? Boa noite, a paz do Senhor. Bom, primeiramente eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar trazendo a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo à igreja. Agradecer também aos nossos pastores, o pastor Ney, a pastora Paula, porque se a gente está aqui, se a gente sobe aqui, é porque ela encoraja muito a gente, né? Ela fala, vão lá, vocês são capazes. Então, eu sou muito grata a Deus pela vida dos meus pastores. E, primeiramente, né, eu recebi esse convite para estar aqui hoje, e eu pedi a Deus uma direção da palavra, Deus me deu, e depois eu falei, Senhor, me confirme. Aí, numa conversa com a pastora falou o texto que Deus já tinha falado comigo. E eu falei, sim, então é isso mesmo. Então, se você está aqui hoje, essa palavra que eu vou trazer é uma palavra que o próprio Deus ele quer falar com você. É uma palavra de libertação. Amém? Amém. E eu vou pedir aí a Manu para estar colocando lá em Lucas, versículo 8, do 1 ao 2.
Lucas 8, do 1 ao 2. Amém, igreja? E assim vai dizer a palavra do nosso Deus. E aconteceu, depois disso, que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. E algumas mulheres ali sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Amém? Amém. Eu vou falar um pouquinho, início agora, da história de Maria Madalena. Maria Madalena, uma mulher encontrada por Jesus, foi liberta de 7 demônios. A Bíblia ela não relata quais demônios seriam esses. O fato é que ela foi liberta para cumprir um propósito de Deus. A Bíblia ali fala que ela tinha 7 demônios, Mas assim, no nosso processo de libertação, a gente não sabe quantos demônios nós tínhamos. Poderíamos ter muito mais que ela, muito menos que ela. Alguns historiadores vão dizer que ela era uma prostituta, que tem na passagem anterior à Bíblia, e muitos vão falar que não eram ela. Então, assim, há controvérsias. Então, a gente não consegue saber quais eram os demônios que Jesus libertou essa mulher. Porém, Deus tinha estabelecido esse propósito para ela, e ela decidiu entregar a vida dela plenamente para Jesus, abrir mão da sua vida terrena e viver para Cristo. Maria viveu uma vida de entrega, uma vida de submissão. Maria foi discípula de Jesus, estava na crucificação e também teve privilégio de ser a primeira pessoa a ver Jesus ressurreto. Não só de ver, mas falar com Jesus após a sua ressurreição. Foi a primeira a anunciar as boas novas, que Jesus estava vivo. Eu me identifico muito com essa história porque eu sei de onde Jesus me tirou. Eu sei de onde Deus me tirou. E assim como ele libertou a Maria para fazer parte de um propósito de sustentar o ministério de Jesus na terra, assim ele também nos libertou. Há um propósito na nossa libertação. Deus nos libertou para um propósito. Tudo aquilo que agia na nossa vida, tudo aquilo que o Satanás ele usou na nossa vida, Deus hoje ele quer usar para a glória e para a honra dele. Amém, igreja? E através dessa história, que eu falei que eu me identifico com essa história, porque eu sei de onde Jesus me tirou, eu vou estar contando um pouquinho do meu testemunho, E eu não posso falar da minha história sem citar 2 pessoas mais importantes na minha vida abaixo de Deus, que são os meus pais, O meu pai está aqui sentado, e engraçado que ele veio assim, tão feliz, A minha mãe não pôde vir porque ela estava na escala da igreja dela, e eu pensei, ele só vai se ela for. E ele falou assim, não, eu vou porque eu quero ver, você não me convidou? Então é importante, Pai, que o Senhor esteja aqui hoje, para que o Senhor veja o que Deus tem feito na minha vida. O Senhor já tem observado isso através do meu comportamento, das minhas mudanças, e nada melhor do que aqueles de casa para ser testemunho da sua vida. Amém? E nesse processo, meu pai carioca, minha mãe baiana, minha mãe veio lá da Bahia, isso no 1977, por aí, E veio para cuidar de um sobrinho dela, que meu tio morava no Rio, e aqui conheceu o meu pai. E assim eles se apaixonaram, eles casaram, tiveram 4 filhas, e uma delas sou eu, que sou a mais velha, E dessas 4 filhas vieram 6 netas. Depois das 6 netas veio uma bisneta e nada de neto, porque meu pai queria um neto homem, Mas Deus ele fez uma promessa na vida da minha irmã caçula. Com 11 anos de idade, Deus falou para ela que ela daria um filho homem para a família. Então, somos uma família de 12 mulheres, contando com minha mãe, e a promessa veio, que tem 2 anos, que é o Luquinhas, que também é um lindo testemunho que a minha irmã tem na vida dela. Então, assim, Deus ele fez muito milagres na nossa vida, Então, assim,
filha de pais humildes, né? Porque meu pai, na época, era ajudante de pedreiro, para criar 4 filhas, né? Você imagina a luta. E a minha mãe, eu tinha mais ou menos 11 anos, eu estava entrando ali na adolescência, minha mãe tomou a melhor decisão da vida dela, que foi aceitar a Cristo. E é por isso que eu estou aqui. E eu já vou liberar uma chave para você, que às vezes você é a coluna da sua casa, às vezes você está sozinha no processo, às vezes você está caminhando sozinha, você está buscando sozinha. Então, a minha mãe aceitou Jesus há 33 anos atrás, e hoje ela tem a neta dela pregando no altar. A neta dela falando do poder de Deus. Tudo isso por conta de um posicionamento que ela teve lá atrás. Foi difícil? Foi. Foi luta? Foi. Mas ela decidiu colocar a vida dela na mão daquele que podia todas as coisas. E aí começou, né, na adolescência, eu era muito atacada por Satanás. Né? Não conhecia a palavra, e é um perigo quando a gente não tem a palavra de Deus dentro da gente. Porque para qualquer lugar a gente vai. Basta uma influência, basta você estar num lugar, né, que Satanás ele acaba te levando como uma folha seca. E isso aconteceu comigo na época da minha adolescência. Né? Eu comecei a beber muito cedo, a fumar muito cedo, só não usava drogas, né? Porque eu tinha medo até mesmo de se envolver, porque eu já bebia, então eu falava, nunca vou usar droga, porque eu acho que era Deus que botava isso no meu coração, para mim não usar. E nesse processo, eu era uma adolescente rebelde. Eu era uma adolescente que desobedecia os meus pais. Meu pai falava, não vai, e eu falava, eu vou. Minha mãe falava, não vai, e eu falava, eu vou. Só que isso teve uma consequência muito grande para a minha vida. Muito grande. Porque quando você desobedece aos seus pais, eu acredito que ali foi o início de tudo. Tudo que eu passei até chegar aos meus 39 anos foi consequência da minha desobediência. Né? A Bíblia ela fala disso quando ela fala de Adão e Eva. Até falamos isso na escola dominical de manhã. Né? A desobediência de Adão a Deus trouxe uma consequência enorme para a humanidade. E tudo que eu vivi na minha vida, porque eu só me converti com 39 anos, foi consequência das minhas atitudes como filha, da minha desonra aos meus pais. E aqui, diante do altar, eu quero aproveitar, Pai, a oportunidade, porque eu já pedi perdão ao Senhor, eu já conversei com o Senhor, já falei, Pai, tudo que eu fiz, toda desonra que eu causei ao Senhor, eu te peço perdão. Amém? Eu peço perdão, primeiramente, a Deus, e eu peço perdão ao Senhor. Então, o Senhor está aqui hoje não é uma simples coincidência. Né? O Senhor, o Deus, ele quer tratar isso conosco. Né? Porque o inimigo ele fica tentando ali perturbar as nossas vidas, travar as nossas vidas. Então, isso é importante para você também. Se por algum acaso, lá na sua adolescência, né, você ou desobedeceu, ou desonrou, ou foi rebelde de alguma maneira, pede perdão a Deus, reconheça. E os adolescentes que estão no caminho, né, busquem a Deus, sejam obedientes. Eu falo, ontem eu conversei isso com a minha filha. Filha, se você for obediente, Deus vai te honrar. E a obediência dela abre portas para ela. Ela consegue coisas que nenhuma outra pessoa consegue por conta da obediência dela, primeiramente a Deus e depois a mim e ao pai dela. Então, Deus só tem a honrar vocês. Né? A Bíblia fala que os jovens, as pessoas, né, que desonram os pais, que aborrecem os pais, eles têm a vida diminuída aqui na Terra. Né? Os anos de vida deles são diminuídos. Porque se a gente for para a Bíblia, a gente vê que Deus ele instituiu a idade de duração de um ser humano, né, 70, 80 anos é enfado e canseira. Mas lá em Gênesis ele fala que 120 anos é onde o ser humano poderia durar. A gente tem pessoas que chegam a 100, até 120, né? Eu nunca vi mais que isso. Foi Deus que instituiu. E hoje a gente vê muitos jovens morrendo, novos.
morrem de acidentes, morrem de tragédias, e Deus sabe de todas as coisas. Ele é o justo juiz, né? Porque quando a gente tem a palavra dentro da gente e a gente busca a Deus, isso aqui vai se cumprir. Isso aqui não é mentira, isso aqui tem que se cumprir. E às vezes Deus teve misericórdia de mim, tá? Deus teve muita misericórdia de mim. Eu agradeço a Ele, eu sou grata a Ele, porque Ele teve misericórdia de mim, né? Já pedi perdão, já me reconciliei com Ele. E dando início, né? Isso daí foi antes, né, de eu aceitar Cristo, e essa desobediência, ela trouxe consequências para a minha vida, né? Eu acabei engravidando, namorando muito cedo, engravidando muito cedo, me separei muito cedo, caí no mundo muito cedo, né? Farra, carnaval, saía de manhã, chegava à noite, saía de noite, chegava de manhã, não tinha dia, não tinha noite. Então, essa era a vida que eu levava, né? Tanto que as pessoas, elas olham para mim hoje, elas nem reconhecem direito. Elas ficam assim espantadas. Ela fala, Lilian, outro dia eu estava conversando com a irmã Flávia, que eu e a irmã Flávia, a gente estudou na mesma escola, lá no Visconde de Mauá, lá em Marechal Hermes. E ela falou assim, Liliane, você não era da minha sala. Eu falei, eu era da tua sala, Flávia. Ela falou assim, não, eu não lembro de você na sala, mas é porque eu não assistia a aula. Eu falei, mas aí, eu falei, ela, não, você não era da minha sala. Eu falei, Flávia, eu era da sua sala. Rafaela também pegou, né, Rafa? Porque eu também estudei com a Rafa, com a Débora Stutz. Então, assim, a transformação de Deus na minha vida, porque não sou eu, né? O que eu estou vivendo hoje são planos de Deus, mas porque houve uma entrega, houve uma busca, houve uma renúncia, né? Porque tem o processo, e é disso que eu vim falar aqui, do processo de Deus na minha vida para eu poder chegar até aqui. Porque se não fosse Deus, eu não conseguiria chegar até aqui, né? Então, antes de Jesus, a minha vida, né, foi assim, foi uma tragédia, né? Eu casei, eu tenho 2 filhas desse casamento. Casei não, fui morar junto. Tive 2 filhas, onde eu tenho a Adriele, né, que se Deus quiser, Deus vai encontrar a minha filha, em nome de Jesus. E eu tenho a Manu. A Manu, que ela é fruto de um novo plantio meu, né? Então, Deus, ele é tão misericordioso, ele é tão bom, que através da minha busca, através da minha entrega, Deus levantou pessoas para estar do meu lado e me ajudar nesse processo. E quando foi, eu vou estar iniciando, né? Eu aceitei a Jesus com 39 anos, e o que eu quero falar para vocês é da dificuldade de se manter firme na presença de Deus, né? Porque o inimigo, ele não está satisfeito que você está buscando o Senhor. Então, aqui está Deus e aqui estou eu. Aí eu fiz isso, eu me afastei de Deus, me afastei. E a conversão é o quê? Você reconhecer que você se afastou muito de Deus e que você tem que voltar. Só que esse processo de volta é um caminho doloroso. Satanás está aqui, ó, te agarrando, volta, e você lutando para ir, e o inimigo te puxando para trás. Então, as pessoas mais próximas de mim, né, conseguiram fazer parte desse processo que eu passei, e muitas pessoas acharam que eu estava louca, tá? Muitas pessoas acharam que eu estava louca. E, primeiramente, né, o mais importante é você tomar uma decisão diante de Deus. E a primeira coisa que eu fiz foi renunciar a todas as coisas do mundo. E a impressão que eu tinha era que Deus ia me matar. Eu pensava assim, gente, se eu escutar um pagode, Deus vai me matar. Eu pensava, eu tinha medo, eu achava que eu ia morrer. Aí o que aconteceu? Eu comecei a buscar Deus e comecei a me posicionar diante de algumas coisas. Uma das coisas que eu me posicionei foi, eu não vou deixar de buscar a Deus aos domingos, né? A gente tem uma semana dura, a gente tem uma semana pesada, mas aos domingos eu tenho que ouvir a voz de Deus. Então, primeiro posicionamento, não abrir mão de estar na casa do Senhor. Só que isso não é só você tomar uma decisão, porque o mundo espiritual, ele vai lutar contra isso. Só que eu não conhecia o mundo espiritual.
A única coisa que eu pedia para Deus era: Senhor, não deixa eu sair da sua presença, né? E quando eu tive esse encontro com Deus, né, na verdade foi Deus que me visitou. Eu estava na minha cozinha da minha casa, né? E assim, eu estava com uma vida no fundo do poço. Dívidas em cima de dívidas, eu tinha uma dor de cabeça que eu acordava com ela e eu dormia com ela. E eu já tinha ido a vários médicos e eu não conseguia descobrir de onde que era aquela dor, né? O corpo espiritualmente sugado. Então, assim, eu estava bem cansada. E um dia, na minha cozinha, Jesus me visitou, né? E ali, naquele dia, eu tive encontro com Deus. Naquele dia, eu me converti sozinha, na minha casa, na minha cozinha. Eu falei: Senhor, hoje eu entrego a minha vida para Ti. E ali começou o processo. Eu me converti numa igreja próxima à minha casa e eu comecei a caminhar. E uma das decisões que eu tomei foi essa. Dia de domingo, eu não vou abrir mão de estar na presença de Deus. Gente, foi tanto convite que apareceu o dia de domingo. Tinha um pagode que eu ia, um pagode num sítio que eu ia lá no Dionossac, lá em Itaguaí. Não sei se vocês conhece? Que você paga um valor e você come, bebe, dança. Aí a minha amiga me ligou: Liliane, conseguiu os ingressos de graça. De graça, não vai pagar nada. Meu irmão me deu. Falei: cara, isso aí é cilada. Falei: não, isso é cilada, eu não vou, não quero. Aí eu comecei a rejeitar. Não quero. Aí eu comecei a me posicionar. Eu falei: quer saber? Plantão. Aí tomei algumas atitudes diante de Deus. Plantão. Dia do meu plantão, dia de domingo, eu só faço o meu. Não faço extra, não cubro o plantão de ninguém. Não adianta vir com historinha, não, gente. Começou todo mundo a vir. Troca o plantão comigo dia de domingo, troca o plantão. Só porque eu tinha me posicionado. E eu falei assim: não, eu não vou fazer plantão dia de domingo. Dia de domingo eu falei com Deus que eu só faço o meu, né? No dia que estiver lá na minha escala. Não faço extra, não faço troca com ninguém. Estabeleci isso. Porque o inimigo, ele é milenar, mas as armas dele são as mesmas. Ele trabalha da mesma forma. Então, ele vai começar assim: manda ali umas pessoas para chamar ela ali para o pagode, para ela se distrair, que ela vai. Passei dessa fase. Ele sabia que ele mandava e eu não ia. Ele mandava e eu não ia. Aí ele muda, aumenta o nível mais um pouquinho. E agora ele foi para a mente. Ele foi para a minha mente. Gente, parecia que eu ia morrer. Parecia que eu ia ficar louca. Porque eu comecei a escutar vozes, só que na minha cabeça eu tinha aceitado Jesus e aquelas vozes era Deus falando comigo. Então, eu estava no processo de libertação. A libertação, ela é um processo. O pastor cansa de falar isso. Libertação não é um ato. Eu não tinha a palavra dentro de mim para poder lutar contra aquilo, né? Porque se eu tivesse, é igual hoje. Satanás vem falar na minha cabeça, eu falo: elevo minha mente cativa à obediência a Cristo Jesus. Sai para lá, Satanás, né? Então, eu comecei a entender o mundo espiritual quando eu comecei a ter ataque na mente. E um dia, Satanás falou assim para mim: olha, você vai lá na prefeitura pedir exoneração do teu trabalho, porque eu não te dei esse trabalho. E eu falei: meu Deus, só que eu estou achando que eu estou falando com Deus. Não. E eu comecei a chorar. Eu falei: meu Deus, mas é o único emprego que eu tenho. Como é que eu vou? Um emprego estatutário. O inimigo vai lá, pede: eu não te dei esse emprego você vai ter que ir lá pedir demissão. E eu fui, peguei o carro, chorando, desesperada, aquele ataque na mente, e eu fui lá. Falei: olha, vim pedir exoneração. Ai, menino, o que houve, Liliane? Eu não queria papo com ninguém, para ninguém tentar me convencer de que eu não fizesse aquilo. E eu falei: não, vou pedir exoneração hoje. Em quanto tempo sai a minha exoneração, menina? Cara, agora está tudo online. No máximo 2 dias, você já está exonerada. Eu falei: então pode fazer isso aí agora. Tá, mas o coordenador não está aqui. Tem como tu vir amanhã? Que horas ele chega? 8 horas. 8 horas eu estou aqui. E vim embora. Aí, peguei o carro, no meio da estrada. Aquele dia, gente, eu tive, assim, vários ataques na minha mente.
No carro, no meio do caminho, o inimigo falou assim para mim: olha, a tua casa você vai ter que dar a ela. Aí depois eu fui entendendo, tem pessoas que entram para a igreja, já viu, sai dando tudo. Da casa, da roupa, dá isso, dá aquilo, por causa da mente. E Satanás falou assim para mim: você vai dar a sua casa para o teu primo, para o irmão da Thaís, que está até aqui, porque ele mora de aluguel. E você vai... Falei, mas eu não tenho casa, é a única casa. E eu achando que eu estava falando com Deus. Você vai dar casa para o seu primo. E eu vim chorando, chorando, chorando. Quando eu cheguei no meu portão, que eu desci do carro chorando, eu encontrei a minha tia e a minha mãe conversando e o Gustavo no meio. Aí, o que houve, Gustavo? Ah, tá muito difícil de pagar aluguel. Eu falei, meu Deus do céu. Falei, aí eu comecei a entender, mas mesmo assim, eu falei, é Deus falando comigo. Ele tá precisando de uma casa, como é que vai ser? E eu chorava, mas eu vou morar na rua. Eu não tinha equilíbrio. Por quê? Porque eu não tinha a palavra dentro de mim. Então, no mesmo dia, outro ataque. Ele falou, aquele terreno que você tem, você dá para tua filha. Eu falei, gente, eu vou ficar sem nada. Vou ter que dar tudo. E foi uma batalha até que uma pessoa chegou para mim, uma pessoa de Deus, e falou assim, Liliane, isso que você está acontecendo contigo não é normal. Isso são ataques na sua mente. Procura alguém da sua igreja para poder te ajudar. Liguei para o pastor não atendeu. Mandei mensagem, o pastor não atendeu. Liguei para uma outra irmã da igreja, ela foi lá para minha casa, chegou lá, ela foi, conversou comigo, oramos, Liliane, isso não é de Deus. E aquele mal saiu da minha mente. Então, naquele dia, eu entendi o que era um ataque espiritual. Como que Satanás faz para poder atacar as nossas mentes. E eu passei por mais esse processo. Né? Deus foi comigo, Deus me ajudou. Aí ele subiu de nível. Aí ele foi para um outro nível. Ele não conseguia mais me atingir a minha mente. Né? Porque eu descobri aquele versículo, nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. E toda vez que ele vinha me acusar, porque ele é acusador, se você está passando por uma acusação, Deus não te acusa. Você pede perdão a Deus, que os seus pecados são perdoados, você é lavado e remido pelo sangue de Jesus. O diabo não tem poder mais de te acusar se você está na presença de Deus. Se você pediu perdão, se você se reconciliou com ele. Então, eu aprendi esse versículo. Então, ele não me atacava mais. Quando vinham os ataques, eu pedia perdão a Deus e voltava para a minha posição. Aí ele aumentou o nível mais um pouquinho, né? Porque aí ele foi para outro nível. E nesse terceiro nível, como ele não conseguia me atingir, ele começou a usar as pessoas à minha volta para poder me atingir, né? E foram assim, eu comecei a me posicionar, porque Deus estava me cobrando alguns posicionamentos e eu comecei a me posicionar. E do primeiro posicionamento que eu fiz diante de Deus foi: na minha casa não entra mais bebida. Eu não bebo, eu não posso consagrar a minha casa a Deus, entregar a minha casa a Deus e permitir que o Zé entre lá na minha casa. Então eu tomei essa decisão diante de Deus. A partir de hoje, na minha casa não entra mais bebida. Mas como assim? Você bebia. Você bebia, você fazia isso, você fazia aquilo, você fazia aquilo. E agora, porque está na igreja, não pode mais trazer bebida para sua casa? Não, não pode. Quem manda na minha casa não sou mais eu. A minha casa tem um dono, quem manda na minha casa é Deus. Então, eu estou abaixo de Deus, então eu não mando mais, quem manda aqui é Deus. E foi uma luta. Porque a família se revoltou, a família foi contra mim, né? As pessoas em volta, e ficou só eu e Deus nesse processo. E por que eu passei isso tudo? Eu acredito que Deus ele permitiu que eu passasse para eu poder ter experiências, né? E eu estava quase ficando louca mesmo, de verdade, porque eu não estava entendendo nada. E a igreja que eu estava, ninguém me dava apoio. O pastor era um pastor itinerante, então todo dia eu abri o Face, ele estava numa igreja pregando. Eu falava, Jesus, como é que vai ser? E quando foi um dia, eu vim visitar essa igreja, né? Então, foi aí que eu cheguei aqui muito arrebentada. Eu cheguei aqui nessa igreja muito arrebentada. Eu chorava todos os cultos. Todos os cultos eu chorava. Eu ficava ali chorando, né? E no primeiro dia que eu vi, o pastor desceu, o pastor foi até mim e falou assim, olha,
me deu um abraço e ele falou: se você precisar de alguma coisa, eu estou à disposição. Então, o que eu entendi? Que aqui tem homem e mulher de Deus. Aqui tem pessoas que nós podemos contar. Qualquer coisa, quem é membro dessa igreja sabe a disponibilidade que os pastores têm com a gente. Isso daí vocês não encontram em lugar nenhum. E você que tem a sua igreja, se você tem um pastor que te acolhe, uma pastora que te incentiva, que está sempre buscando para o teu crescimento, você fica lá. Você honra eles, porque Deus também ele vai te honrar. Amém? Amém, igreja. Deixa eu ver aqui onde que está. Então, eu vim falar aqui a importância da gente criar raízes num lugar onde a gente tem pessoas que cuidam da gente e a gente cresce na presença de Deus, né? Porque é importante, né, pastor, ter o crescimento, né? É importante que a gente cresça. Eles são testemunha de como eu cheguei aqui, né, pastor? Um pensamento eu achava que era pecado, e eu ligava para ele: pastor, eu pequei. Mas a Liliane, calma, não é assim. E eu não sabia o que era pecado, eu achava que eu fiquei crente, eu não ia pecar mais. E meus pensamentos iam ser bons. Então, assim, eu ligava e falava: pastor, e eu chorava. Coitada da pastora e do pastor. Mas eles estavam ali do meu lado, né? Deus usou a vida deles para estarem ali do meu lado. Então, muitas coisas eu obedecia sem entender por que estava obedecendo, né? Devemos obedecer mesmo sem entender. Muitas coisas eu não entendia, porque eu não tinha palavra dentro de mim. Mas a minha vivência no mundo, afinal, eram 39 anos lá no mundo de erros, pecados, mazelas, e aonde eu estava sendo limpa pela palavra de Deus. Então, permaneça firme, pois você não está sozinho. Todos nós, para chegarmos até o céu, devemos nos submeter ao processo de regeneração, que é doloroso demais, é doído, né? Você passar pelo processo é doloroso. Você reconhecer as tuas mazelas, reconhecer aonde você tem que melhorar, reconhecer aonde que Deus quer que você mude, né? É difícil, é doloroso isso. Mas estão todos aqui. Ou alguém aqui é santo? Ou alguém aqui é santo? Não, a gente está num processo de santificação. E vamos errar, vamos cair, vamos pedir perdão, vamos levantar. Como diz o nosso irmão Carlos, que caia no caminho, para que um irmão vá lá, te ajude e você prossiga, e você continua, né? Você precisa estar disposto a abrir mão do que for necessário para estar na presença de Deus. Abrir mão de amizade, abrir mão de mazelas, abrir mão de vícios. Isso eu tive que abrir mão para poder estar na presença de Deus. É um processo. É um processo. Porque se eu tivesse lá parado lá, no primeiro convite lá do John Osaka, eu ainda estava lá, gente. Eu ainda estava lá. E o processo ia ser mais demorado. Ah, Jesus não ia me encontrar? Ia. Mas o processo ia demorar mais um pouco, né? Então, a gente tem que estar disposto, reconhecer: Senhor, eu não estou conseguindo fazer isso sozinho, que o Senhor me ajude nas minhas fraquezas. Faz igual a irmã Vanessa: eu quero chegar no céu, nem que seja numa kitnet, né? A Vanessa fala aí, nem que seja uma kitnet, mas eu quero ir para o céu. Alguém quer ir para o céu aqui? Amém, igreja. Então, concluindo, né? Para a glória de Deus, eu tenho me mantido firme na presença do Senhor. E você pode me perguntar: mas, irmã Liliane, como é que você tem conseguido se manter firme na presença do Senhor? Então, 3 dicas que eu vou dar para vocês. A primeira coisa é que eu busco a Deus na mesma intensidade que eu buscava o mundo, né? Eu me coloquei na posição, e tudo que tem para fazer na obra, na casa de Deus, né? Vão limpar, vão varrer, vão fazer isso. Se eu puder, se eu tiver disponibilidade, eu vou fazer para Deus. Amém? A segunda coisa, eu cuido do meu círculo de amizade. Aí está uma coisa onde o inimigo pega muita gente, né? Porque o círculo de amizade é importante, porque é dali que você recebe um conselho, né? É dali que uma pessoa fala uma coisa para você e você tem que peneirar para poder saber se aquilo ali está na palavra de Deus, né? Espera aí, esse conselho que a pessoa está me falando, será que está na palavra de Deus? Então, a gente tem que cuidar do nosso círculo de amizade.
E isso eu faço. Tem lugares que não tem como eu sair. Tem lugares, trabalho, que eu tô lá e tô naquele círculo. É o peso, é a fala, é a fofoca, e não tem como sair. Então, eu fico conectada com Deus. Senhor, blinda a minha mente, blinda o meu coração, para que nada que eles estejam falando aqui entre no meu coração, para que eu não venha pecar contra ti. E eu busco, terceira coisa, eu busco um relacionamento com Deus diário, né? Porque em lugar nenhum eu vou encontrar esse amor que eu recebi dele. Assim como Maria Madalena se entregou, buscou, né? Foi ali com Jesus, eu busco, porque eu sei que ninguém vai me amar mais do que ele. Ninguém vai dar a vida por mim como ele deu. Os nossos pais nos amam, os nossos filhos nos amam, mas aquele amor incondicional, independente do que você faça, só Deus que pode te dar. Porque a gente acha que o amor de Deus é igual ao nosso amor. Não é, porque nós não merecemos. Talvez eu era para estar morta por conta da minha desobediência. Mas pelo infinito amor dele, eu estou aqui. Né? E o Senhor, o que eu vejo em Maria Madalena, a gratidão que ela tinha por Jesus. Né? Deus, ele é bom, gente. Como o pastor falou de manhã, ele é fiel. É a essência dele ser bom e ser fiel. Né? Mas será que ele tem se agradado do nosso comportamento? Será que ele tem se agradado dos nossos pensamentos? Será que ele tem se agradado do meio onde a gente tem andado? Das rodas de conversas que a gente tem participado? Será que ele tem se agradado disso? Vamos buscar agradar a Deus. Assim como essa mulher, ela agradou a Deus, a gente tem que buscar também agradar a Deus. E todas as vezes que o inimigo tenta me levar de volta para o passado, eu lembro do meu presente e vejo Deus. Olho para o futuro e vejo o propósito lindo que ele tem na minha vida. Amém? E eu quero abrir um adeno aqui bem rapidinho, né, para falar de propósito. Tudo isso que eu vivi tem um propósito. Tudo que você viveu tem um propósito. A tua dor, ela não é inútil. Deus não desperdiça uma dor. Deus não desperdiça uma dor. O processo que a gente passa é para lá na frente a gente levantar pessoas, a gente levantar vidas, a gente ajudar a pessoas a se levantarem. Você foi chamado assim como eu. A palavra diz que muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. Decida ser um dos escolhidos, se submeter. Porque você não tem responsabilidade com divórcio lá do mundo, com viciado lá do mundo. Tem responsabilidade a partir do momento que você foi chamado. E é uma construção. É uma construção. Isso, Deus vai forjando você dentro do processo. Eu não cheguei aqui falando assim igual eu estou hoje. Eu me submeti ao processo. Amém? Amém, igreja. E eu vou contar aqui rapidinho um testemunho, né? Para quem não conhece, a gente tem um congresso de mulheres que acontece na nossa igreja todo segundo sábado do mês, né? E você que está aqui, mulher, que é da nossa igreja ou não é, você também é convidada. E ano passado, a nossa pastora, né, ela levantou dentro desse encontro, né, que nós estaríamos orando um mês, para que Deus falasse com a gente qual era o nosso propósito. Né? E eu comecei a orar já no mesmo dia que eu saí daqui, cheguei em casa, dobrei meu joelho e falei, Senhor, fala comigo qual é o meu propósito. E quando foi no sábado, orei no sábado, orei no domingo, e na segunda-feira eu estava no trabalho, uma amiga me ligou, Liliane, eu preciso falar contigo. Eu falei, mas é uma amiga que eu não via há muito tempo. Eu falei, mas o que houve? Não, eu preciso falar contigo pessoalmente. Eu falei, tá, tu vai estar em casa? Eu falei, deixa eu ver, daqui a pouco eu te ligo. Aí fui orar, eu falei, Senhor, porque eu não faço nada sem pedir direção a Deus, né? Eu falei, Senhor, tem muito tempo que eu não vejo essa pessoa. Então, assim, eu não sei por que ela está vindo até agora, mas o Senhor sabe. Então, se for da sua vontade que ela venha, né, que assim seja. Se não, que ela não venha. E ela veio até mim, né? E chegou ali, ela veio me pedir um conselho em relação a um caso.
E eu falei, meu Deus, como é que eu vou aconselhar essa pessoa? Se lá no mundo eu só aconselhava coisa ruim para ela. Eu falei, meu Deus, agora que o Senhor me use. Aí me conectei ali com Deus e Deus abriu a minha mente. E foi derramando um monte de coisa e depois ele falou assim comigo, você não me pediu para eu te falar qual era o seu propósito? Aí eu, dei os bons conselhos para ela, né? Ela me abraçou, chorou, recebeu, falou, a partir de hoje eu vou receber o seu conselho que você me falou. Eu contei as minhas experiências, né? Isso foi numa segunda. Na terça-feira, Deus me envia outra mulher. Eu falei, cara, tá acontecendo alguma coisa para me aconselhar. E eu fui lá, aconselhei ela, conforme o Espírito Santo me orientou. Na quarta-feira, outra mulher. Eu falei, Jesus, que é isso? Aí o Espírito Santo foi lá, me orientou, abriu a minha mente. E eu peguei e falei, Jesus, eu acho que é isso, é o meu propósito. Aí na quarta-feira tinha uma oração na casa da minha mãe, onde as irmãs da igreja dela estavam lá. E uma delas está até aqui sentadinha ali, que é a Vânia. E foi a Vânia que falou comigo, né? A gente lá no meio da oração, terminou a oração, a Vânia falou assim, Liliana, eu tenho uma coisa para te falar. Eu falei, pode falar, Vânia. Então, Deus manda te dizer que o teu propósito é com mulheres. E eu via você num congresso de mulheres pregando para um monte de mulheres sentada. Eu falei, glória a Deus, você pode aplaudir ao Senhor? Amém? E no mesmo dia eu fiz... E no mesmo dia eu liguei para a pastora, né? Mandei uma mensagem, contei para ela os casos, contei o que eu aconselhei, e ela falou, Liliane, tá certíssimo. E depois ela falou assim, Liliane, Deus falou comigo na minha cozinha que era para mim te ajudar a ser uma grande líder, que Ele quer te usar. Então, eu tô na posição, eu fui chamada, assim como você também foi chamada, né? Então, que você use tudo que você passou, toda a dor que você passou, você disponibilize para Deus, porque não é sobre você, é sobre Ele. Nada disso seria possível se não fosse Ele. Não é sobre mim, é sobre Ele. Pode vir, amor. Não é sobre mim, é sobre Ele. Então, não sei em que fase você está. Se você está na fase da libertação, se você está na fase das grandes batalhas, se você está nas batalhas por conta do teu posicionamento, mas de uma coisa eu sei, parar não é a solução. A ordem é marchar para que a gente chegue até a terra prometida. Amém?